Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história do gás mostarda. Bom, ele começou a ser sintetizado em 1822 pelo cientista britânico De Prez, mas ainda não era o gás mostarda que a gente conhece hoje. Era só uma mistura de cloreto de enxofre com etileno. Já em 1860, ele ganhou um ar mais tóxico, se é que a gente pode dizer desse jeito, com a síntese feita pelo cientista britânico também, Newman. Aí, entre 1860 e 1922, que foi o primeiro uso que a gente tem notícia como uma arma letal, uma arma de guerra, uma arma química, ele foi sintetizado de diversas formas, mas só graças ao método Meyer-Clark, ou também chamado de Landstein, que foi possível produzir o gás mostarda em grande quantidade, a ponto de ser usado em uma guerra. Com essa mostarda sulfaturada, foi possível que, na Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Pré, fosse utilizado o gás mostarda pelos soldados alemães. Os soldados alemães, visando atacar os soldados ingleses e franceses que estavam no meio da batalha, eles lançaram o gás mostarda. Só que o gás, com o vento, voltou para eles. E eles estavam sem os equipamentos adequados, porque até então, na cabeça deles, o gás mostarda não penetrava a pele. Ele penetrava só as vias respiratórias, na mucosa, nessa região aqui, só no rosto. Então eles estavam só com uma máscara, mas a pele, o braço, estava descoberto. Então quando o gás voltou neles, eles tiveram queimaduras de tipo assim, segundo grau, alguns foram até a óbito, por causa da falta de preparo e de conhecimento a respeito do gás. A gente consegue observar por essas fotos, o equipamento tinha era vazado nessa região aqui do rosto, o que fazia com que o gás mostarda pudesse penetrar a pele facilmente. As mãos não estavam protegidas contra o gás, a roupa não era extremamente adequada, não era grossa o suficiente para barrar a entrada do gás. Nessa outra foto aqui, a gente consegue ver o cara liberando o gás, também sem muita preocupação com o vento. Então, assim, durante o uso do gás mostarda na Primeira Guerra Mundial, ele acelerou um pouco a guerra, porque teoricamente ele mataria várias pessoas, mas ao mesmo tempo ele começou sem muita técnica, sem muita preocupação e muita noção a respeito dos impactos que o gás poderia gerar, e pode gerar até hoje, na saúde humana. Infelizmente, a história do gás mostarda não é possível de ser encerrada por aqui, porque ainda vão continuar usando o gás mostarda em diversos ataques, apesar da legislação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, já existente, que busca regularizar o uso de armas químicas. Mas, o gás mostarda, desde a Primeira Guerra Mundial até os dias atuais, ele foi usado em diversas batalhas, como a conquista da Etiópia pela Itália, a conquista da China pelo Japão, a Segunda Guerra Mundial, a guerra Irão-Iraque e, infelizmente, a guerra da Síria, onde a própria população foi dizimada, foi morta e lesionada pelo governo do Bashar al-Assad em 2015. Durante as guerras mundiais, algumas das armas químicas que foram utilizadas estavam em formato de líquido e, por isso, tiveram que ser pulverizadas em grandes cidades para atingir maiores áreas. É justamente por conta da falta de controle que se tem a partir do momento em que elas estão espalhadas pelo ar, que faz com que elas atinjam não só soldados do exército inimigo, mas também civis, o que é considerado uma prática inaceitável de acordo com as normativas de guerra e o direito internacional humanitário. O primeiro acordo de regulamentação sobre os agentes químicos foi realizado em 1675 entre a França e a Alemanha, proibindo o uso de balas envenenadas durante combate. Quase 200 anos depois, em 1874, a Conferência de Bruxelas vetou o uso de veneno e armamento envenenado. E em 1899, houve mais um acordo internacional proibindo o uso de projéteis cheios de gás venenoso durante combate. Apesar das regulamentações já existentes, as armas químicas foram utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial, como é o caso do gás mostarda, e por isso foi necessário um novo acordo de regulamentação. O Protocolo de Genebra de 1925 foi assinado proibindo o uso de gases asfixiantes e venenosos, mas não a sua fabricação.
Além disso, os países que já tinham assinado o acordo escolheram não abrir mão do seu estoque de armamento em caso de um eventual ataque dos países que não tinham assinado o protocolo. A Convenção de Armas Químicas em 1997 determinou a proibição total da preparação, fabricação, armazenamento e uso das armas químicas. Ela foi assinada por 191 países e, para fiscalizá-los, foi criada a OPAC. A OPAC, Organização para a Proibição das Armas Químicas, é uma organização independente que trabalha em conjunto com a ONU. As suas principais funções são monitorar as atividades da indústria química, pesquisar e confirmar a destruição das armas químicas, promover uma cooperação internacional em relação ao uso pacífico dos produtos químicos, prever a assistência e a proteção aos estados que são assinantes do acordo e aumentar o número de assinantes da Conferência sobre as Armas Químicas. Em relação à convenção, o gás mostarda entra na categoria de substância química proibida irritante, ou seja, que produz uma reação similar a uma queimadura quando entra em contato com a pele, olhos e mucosa. No caso do gás mostarda especificamente, a maior parte das mortes são causadas por conta das queimaduras na via respiratória. E é por isso que as armas químicas são proibidas mundialmente de acordo com essa convenção. Em julho de 1917, na Primeira Guerra, britânicos e alemães combatiam novamente em Ypres em sua terceira e última batalha. Naquela mesma cidade, anos antes, vimos o primeiro uso do gás cloro, a primeira arma química registrada na história. O gás mostarda, diferentemente do seu antecessor, ele era mais preciso, pois ele era arremessado dentro das trincheiras. Também tinha o fato de que, durante a guerra, pelo uso constante desse gás, acabou que os britânicos eles geraram e criaram maneiras de conseguir evitar esse gás. Uma delas sendo a máscara, que era um pano que cobria a cabeça com um tubo para você respirar. Os soldados eles prendiam o nariz e usavam um mordedor que ligava a boca diretamente ao tubo, sendo aquela a única forma deles conseguirem respirar, o gás logo filtrado. Mas também o fato desse gás ele ser muito mais perigoso evidenciou o despreparo alemão na utilização dele. Em seus primeiros casos, nos seus primeiros dias de utilização, o gás mostarda acabava afetando os próprios alemães, pois na hora de arremessar ele, na hora de utilizar ele, eles esqueciam que o gás ele afetava muito mais a pele do que o gás cloro, o seu antecessor. E utilizando só máscaras, eles deixavam áreas como mão, um pouco do braço, talvez um pescoço protegido, e acabavam se afetando na hora de utilizar. E também tinha o fato que o gás mostarda ele era muito mais duradouro que o gás cloro, ou seja, a área que fosse arremessada, o gás mostarda, ela ficava inutilizável por muito mais tempo, dando uma vantagem muito maior para os alemães. Dessa forma, causando que ao final da guerra houvessem um total de 1,3 milhões de mórbidos, incluindo os próprios alemães que utilizavam desse gás, como por exemplo na conquista da China pelo Japão ou da Etiópia pela Itália, e até mesmo em alguns casos pelos próprios aliados na Segunda Guerra Mundial. E em seu último caso, em 2015, esse gás foi utilizado novamente numa cidade síria. Fontes noticiárias reportam que esse gás ele foi utilizado pelo Estado Islâmico com a intenção de afetar dezenas de pessoas que moravam por ali, incluindo civis. Após 50 disparos de morteiro, foi registrado 40 explosões que liberaram uma espécie de fumaça e gás ali na área. Cerca de 35 combatentes que estavam ali na área no momento inalaram esse gás e registraram para o hospital com dificuldade para respirar, problemas na pele e cegueira momentânea. E após um exame de sangue, foi confirmado o uso de gás mostarda, quase 100 anos depois de sua primeira utilização. Também nesta quinta-feira, especialistas em armas comprovaram o uso de gás mostarda em combates entre grupos rebeldes na Síria em agosto passado. A afirmação foi feita à agência France Presse por fontes da Organização para a Proibição de Armas Químicas. O gás foi usado em Maré, cidade na província de Alepo. Militantes sírios e várias ONGs anunciaram no fim de agosto que um ataque com arma química tinha vitimado dezenas de pessoas nesta cidade. O gás mostarda, chamado assim devido à cor, é asfixiante. O Protocolo de Genebra, assinado em 1925, proíbe o uso dessa substância. O nome gás mostarda, ele não é dado por conta que existe mostarda na composição do gás, mas sim porque, quando impuro, o seu cheiro e a sua coloração aparenta de ser da mostarda.
Frederic Gautier ele sintetizou e testou em si próprio o gás mostarda a partir da reação entre o etano, que é o C2H6, hidrocarboneto alifático, e o cloreto de enxofre, que é o SCl2. O gás mostarda ele vai ser representado pela fórmula de C4H8Cl2S e na sua composição vai ter o carbono, o hidrogênio, o cloro e o enxofre. Um dos motivos do gás mostarda ele ser extremamente letal é porque ele é uma substância vesicante. O que é isso? Uma substância vesicante é aquela que quando ela vai entrar em contato com a pele mucosa, ela vai produzir irritações e bolhas cutâneas. Além de que quando ele vai ser inalado, ele pode causar asfixia e cegueira. Esse gás ele é pouco solúvel em água, o que dificulta a remoção dele nas vítimas, já que ele vai penetrar na pele e se alojar no tecido adiposo. Essa substância vai reagir com a água dos tecidos, fazendo a hidrólise, e em processos que envolvem um cáution sulfônio cíclico altamente reativo, formando o ácido clorídrico e o tiazano, dois produtos que são irritantes e vão originar essas bolhas. Além daqueles problemas, o gás mostarda ele também pode causar o câncer, porque ele tem uma ação cancerígena, que seria na reação entre o íon sulfônico e as bases nitrogenadas do DNA, que podem ocorrer mutações no DNA desenvolvendo o câncer, que na maioria dos casos seria leucemia.